Lei das terceirizações e reforma trabalhista, né? A gente tem ouvido isso, é um lenga-lenga, um diz uma coisa, outro diz outra. Pense num problema generalizado. Novos paradigmas nas relações de trabalho. Essa é a palestra, né? O tema de uma palestra que acontece hoje às 6h30 da noite no auditório da OAB. E como esse assunto é um assunto que interessa muito, né? A todos nós vamos antecipar essa discussão com o advogado Pedro Campanema, que é o palestrante dessa noite, acabou de chegar do Rio de Janeiro. Obrigado, Tiago, por me receber aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço, né? Seja bem-vindo ao nosso estado, ao Balanço Geral Sergipe. Bom, vamos de imediato. Afinal de contas, vou começar pela terceirização. Houve uma precarização da relação trabalhista com a implementação da terceirização, que muitos dizem que, na verdade, é apenas a oficialização de algo que já existia há muito tempo aí. Na realidade, a lei das terceirizações é um grande avanço para o Brasil, para a sociedade brasileira como um todo, porque não havia uma lei que regulamentasse esse tipo de serviço. O trabalho terceirizado não tinha nenhuma lei regulamentando. Então, nesse ponto de vista, é realmente um avanço, não houve precarização. Houve um ganho em segurança jurídica. Agora, e quando o assunto é reforma trabalhista? A gente tem aí, de um lado, os sindicatos fazendo seus movimentos, dizendo que o Brasil está retroagindo. Por outro lado, nós temos uma outra corrente que diz não é necessária, não tem que ser nesse momento. Afinal de contas, a nossa lei trabalhista ela é muito antiga, né? O senhor sabe muito mais do que eu. E, por conta disso, deixou de se modernizar e acompanhar, inclusive, novas profissões. A gente está vivendo um momento, Tiago, de profunda reflexão na legislação trabalhista. Essa reforma que está sendo proposta é a maior mudança desde a década de 40. São mais de 200 artigos sendo alterados na CLT. Muitos deles vindo para aumentar a segurança jurídica e criar um ambiente onde as empresas possam contratar com maior segurança. A maior preocupação do trabalhador hoje é o emprego, é a falta do emprego. E quanto maior for a segurança jurídica, mais fácil é para o empregador contratar os trabalhadores. Me cite, por exemplo, um exemplo que, no seu entendimento, é uma evolução. Olha, a gente tem vários aspectos, né? Tem um aspecto muito polêmico, que é o fim da contribuição sindical obrigatória, por exemplo. Você tem sindicatos de trabalhadores e de empresas... Acho que essa é a polêmica maior, inclusive. Preocupantes, né? Agora você tem avanço, por exemplo, na questão da negociação coletiva. Muitas vezes os sindicatos de empresas e sindicatos de trabalhadores negociavam, firmavam acordos e esses acordos iam para a justiça alterava os acordos, você não tinha segurança. A nova lei dá força coercitiva, vincula todos esses contratos coletivos, essas negociações coletivas que são feitas e coloca isso com força de lei. Então esse é um grande avanço, por exemplo. Não há excessos, no seu entendimento? Pode até haver um excesso ou outro, realmente. Agora, o movimento de mudança é muito importante. Esses excessos podem vir a ser ajustados mais adiante. Se houver algum problema de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal vai entrar em ação. Agora, o mais importante é que a gente inicie esse movimento de evolução. O Brasil está parado desde a década de 40 em termos de legislação trabalhista. E a reforma coloca a gente próximo de países que têm uma lei mais moderna. Bom, é evidentemente que os excessos ainda fazem parte das discussões, é preciso se aprofundar um pouco mais, né? E aqui a gente faz até um chamamento, né, doutor Pedro? A população tem que participar desses debates. Não adianta estar um na rua dizendo que é coxinha, o outro que é mortadela, que não sei o quê, e as coisas não vão para lugar nenhum. O Brasil está afundado num grande rio de corrupção, né? E aí, como pano de fundo, tem essas reformas que são necessárias para o Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode permitir que esse ambiente de corrupção e de crise política impacte o andamento dessas reformas que são necessárias. A tua convocação, Tiago, é muito importante. A população tem que participar. Eu aproveito até para estender o convite. Hoje, às 18h30, eu vou estar lá no auditório da OAB, num evento realizado em parceria com a FGV, com o Grupo Masa, e quero convidar todos para participar. As inscrições são feitas pelo site www.grupomasa.com/FGV. Peço que todos levem 2 quilos de alimentos não perecíveis e aguardo vocês para que a gente possa discutir isso com mais profundidade. Lembro que a terceirização já é lei
Então, nós temos que ter o conhecimento de como realmente essa lei se aplica. E com relação à reforma trabalhista, Tiago, como você colocou, ainda vai haver um momento para ajuste dentro do Congresso. Ainda está em discussão. Não tenho dúvida. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Balanço. Bem-vindo, volte mais vezes. Agradeço bastante um abraço o convite. a Daniel Aragão também, né, por nos proporcionar aí essa possibilidade. Um abraço, Daniel, sempre às ordens, sempre. E dizer o seguinte, dá tempo de mudar de time ainda, viu? Fica à Muito obrigado, mas eu vou você que é continuar vascaíno, sofredor, tá? Um abraço, Pedro, tudo de bom, viu?